Então, como nós gastamos aproximadamente 1 hora discutindo a solução da segunda prova, nós vamos ficar só nesse tópico, que é razoavelmente curto. Nós devemos terminá-lo provavelmente dentro de uns 40 minutos, 45 no máximo, tá? Então, na aula passada, nós vimos percurso em profundidade e ordenação topológica. Na aula anterior, nós tínhamos visto percurso em largura. Então, nós vamos ver hoje uma aplicação de percurso em profundidade, que é para determinação de componentes fortemente conexos de um grafo. Então, dado um grafo, nós sabemos o que é um grafo conexo, despreza-se a orientação das arestas e olha para o grafo e verifica quais são os subgrafos maximais para os quais, dados dois vértices quaisquer, existe um caminho entre eles. Se o grafo for dirigido, pode acontecer de vértice A e vértice B terem um caminho no grafo dirigido, de A para B, mas não ter um caminho de B para A. Então, nós vamos denominar um grafo fortemente conexo sempre que houver no grafo, para cada par de vértices, tanto um caminho de ida quanto um caminho de volta, que obedece à orientação das arestas. E nós vamos ver que esse tópico é uma aplicação simples e clássica de busca em profundidade. O objetivo dela é decompor um grafo que seja orientado em seus componentes fortemente conexos, porque isso tem utilidade em vários algoritmos. Há algoritmos, especialmente em sistemas de redes, em que você quer determinar certas propriedades e você atua na determinação dessas propriedades não em cima do grafo como um todo, mas sim em cima desses subgrafos maximais, que são os componentes conexos. Qual o problema? Bom, depende da modelagem, né? Você pode representar uma instância do 2SAT como um grafo e aí sim você pode usar componentes fortemente conexas lá. Então, o que acontece muitas vezes é que você tem, como eu acabei de dar um exemplo, né, situações onde o algoritmo que você quer aplicar no grafo, ele vai operar separadamente em cada uma das componentes conexas do grafo. E depois se combina de alguma forma as soluções em cada componente conexa. Então, o que é formalmente um componente fortemente conexo de um grafo? Então, suponha que G seja um grafo orientado. Nós vamos olhar para um subconjunto C dos vértices do grafo que tenha a seguinte propriedade. Todo par de vértices UV de C tem no grafo um caminho orientado que vai de U para V, mas também um caminho que vai de V para U. Então, se isso acontece, você tem uma porção do grafo que é fortemente conexa. Mas se nós queremos uma componente fortemente conexa, então nós precisamos que, com respeito a essa propriedade de existência de caminhos bidirecionais, esse conjunto de vértices seja maximal. Ou seja, eu não posso simplesmente achar um conjunto de vértices tal que há caminhos bidirecionais entre todos os pares de vértices dele e dizer isso aí é uma componente conexa. Eu tenho que ver se não é possível aumentar um pouquinho mais, ou seja, pegar mais vértices com essa propriedade, de modo que para todo par de vértices assim pegos existem os caminhos bidirecionais. Então C tem que ser maximal. E aí nós dizemos que isso é uma componente fortemente conexa. Então nesse grafo aqui, que tem os vértices de A até H, nós temos 4 componentes conexas. A componente ABE, CD, FG e H. Então veja, de H eu não consigo ir para lugar nenhum. Então H só pode fazer parte de um componente conexo que o inclui, sozinho. Já de C para D eu consigo ir e vir. Então isso constitui um par de vértices que podem juntos fazer parte de um componente conexo. Só que embora eu consiga sair de C para G e de D para H, eu não consigo voltar. Não existe nenhum caminho que me permita ir de G de volta nem para C nem para D, e nem de H nem para C nem para D, por causa da direção das arestas. O par FG é semelhante ao par CD nesse sentido, e o trio ABE é um trio que tem um circuito, portanto eu consigo ir de qualquer vértice para qualquer vértice, tá certo? Sempre que eu tiver um circuito eu consigo ir de qualquer vértice para qualquer vértice.
Então eu posso ir de A para B, de A para E, via B, e voltar. Então, esses 4 são os componentes fortemente conexos desse grafo. Nós vamos precisar de um conceito para o algoritmo que nós vamos desenvolver para a determinação dos componentes fortemente conexos, que é o conceito de grafo transposto. Então, dado G um grafo orientado, nós vamos chamar de grafo transposto de G, nós vamos denotar por G transposto, um grafo constituído de um conjunto de vértices, VT, que na verdade é o próprio V, os mesmos vértices, mas as arestas não. As arestas são o reverso de arestas do grafo original. Então, o conjunto ET é formado pelas arestas que, se no grafo G iam, no grafo GT voltam. E esse grafo, então, é obtido dessa forma. Você inverte as orientações. Se você tiver uma representação na forma de lista de adjacência do grafo G, é possível obter uma representação, de novo, na forma de lista de adjacência do GT, em tempo proporcional ao número de vértices e número de arestas. Então, um algoritmozinho linear faz esse trabalho para a gente. Então, se você olhar para o grafo de cima, ele é um grafo G, e o grafo de baixo é o seu transposto, o grafo GT. Os mesmos vértices, mas as arestas todas tiveram a sua orientação invertida. Perceba que o componente conexo ABE, CD, FG e H são os mesmos componentes conexos do grafo original. Se eu, mesmo conseguindo ir de B para C, eu não conseguia voltar, no grafo transposto eu consigo ir de C para B, mas não consigo voltar. Por isso, B e C estão em componentes fortemente conexos distintos. Está claro isso? Então, o algoritmo que nós vamos utilizar para determinar componentes fortemente conexos, ele vai ser apresentado e depois nós vamos fazer a prova, da mesma maneira que está feito no Form. E existem alguns lemas e um corolário que precisam ser estabelecidos para que a corretude do algoritmo fique clara, e um teorema a mais. Esse teorema é um teoreminha por indução, está feito também no Corm, mas ele é um excelente exercício. Então eu vou deixar para vocês fazerem a prova por indução do último teorema que vai aparecer nos slides da aula de hoje. Então o algoritmo para a determinação dos componentes fortemente conexos, o que ele faz? Ele faz um DFS no grafo G, e com isso ele obtém os tempos de finalização de todos os vértices do grafo. Então agora eu queria que vocês se abstraíssem do que está escrito aqui no slide e tentassem enxergar o que está acontecendo quando você faz um DFS no grafo e você vai armazenando em cada vértice os tempos de finalização dos vértices. Profundidade, lembra disso, DFS. Eu parto de um vértice, vou para algum outro vértice que eu consigo alcançar e vou nesse processo até que eu chegue num vértice que eu digo o seguinte, não tem mais nada de novo para eu visitar aqui. Não consigo ir adiante. Quer dizer, ou eu tenho aresta que parte desse vértice, mas volta para algum que eu já passei, ou eu não consigo sair desse vértice. Então está na hora de finalizá-lo. Então veja, ele é uma espécie de beco sem saída no grafo. No percurso em profundidade ele foi identificado dessa forma, como um beco sem saída. Então eu consigo chegar nele. Ele é um beco sem saída, mas ele tem entrada, eu cheguei lá. Agora, se você olha para o grafo transposto, o que isso está te dizendo? Esse é um vértice de onde você consegue sair, porque você tinha conseguido entrar no grafo original. Então vamos ver agora quais são os vértices que eu consigo atingir a partir desse vértice daí. Tá? E, bom, o algoritmo prossegue em cima disso depois. Então a primeira fase é essa, obter a informação sobre os vértices com relação ao seu tempo de saída, tempo de finalização no algoritmo DFS, no grafo G. Depois a gente vai tomar o grafo transposto e nós vamos fazer um DFS nesse grafo, mas agora impondo que a ordem de visitação dos vértices seja a ordem decrescente dos tempos de finalização. Então aqueles vértices que por último eu cheguei até eles e já não consegui ir adiante, esse será o primeiro a partir do qual eu vou fazer o DFS. E a terceira parte do algoritmo é o seguinte, já que a floresta de busca em profundidade obtida no passo 2 é constituída de certas árvores, cada uma dessas árvores vai ser devolvida na forma do seu conjunto de vértices como sendo o conjunto de vértices de cada uma das componentes conexas do grafo, fortemente conexas do grafo.
E nós vamos provar que esse algoritmo de fato está correto, porque ele é meio surpreendente, né? Eu faço 2 DFS, um no grafo, depois outro no grafo transposto, e olho para as árvores que eu obtive na floresta de busca de profundidade do grafo transposto, e eu digo, esses são exatamente os vértices que, se eu colocar juntos, eu tenho caminhos bidirecionais entre todos eles, 2 a 2, e esses conjuntos são maximais. Então, por isso, precisamos provar a corretude desse algoritmo. Então, olha para esse grafo, né? Nós vamos começar a fazer percurso em profundidade nesse grafo, por exemplo, pelo vértice C. Veja que esse primeiro DFS não tem ordem previamente estabelecida. Então, do vértice C, eu vou sair por alguma aresta, tem duas, uma que vai para D, outra que vai para G. Eu vou escolher a que vai para G, daqui eu vou para F, e de F eu só consigo voltar para o vértice G, mas eu já estive lá. Então, está na hora de finalizar o vértice F. Então, o vértice F é o primeiro que é finalizado. Finalizado o vértice F, eu volto para G para perguntar se existe algum outro vértice que eu deixei de visitar e que eu poderia ter visitado. Então, existe o vértice H. Então, no tempo 5, eu abro o vértice H, mas não consigo sair dele para nada novo, então eu tenho que finalizá-lo. Então, veja, o vértice H é finalizado depois, logo em seguida, do vértice F. E aí eu volto para o vértice G, não tem mais para onde sair, volto para o vértice C, e no vértice C eu tenho para onde sair, então eu visito... Opa, desculpa, esqueci de finalizar o vértice G. Depois que eu finalizei o H, eu volto para G, não tem como sair, então eu finalizo G, volto para C, C tem para onde ir, eu vou para D, não tenho para onde ir, finalizo o D, volto em C, finalizo o C, porque não tem mais para onde ir. Então, veja, alcancei um certo conjunto de vértices, mas eu não consigo alcançar os demais. Então, eu tenho que saltar. É um daqueles momentos que o DFS diz, então vamos para algum vértice que ainda não foi visitado. Então, suponhamos que vamos para o vértice B. Então, eu chego no vértice B no instante 11, eu tenho como sair para o E, tenho como sair para o A, e já não tenho mais para onde ir, eu finalizo o A, depois volto, finalizo o E, e por fim finalizo o B. E o que nós dissemos que o algoritmo vai fazer agora é justamente um novo DFS, mas agora não nesse grafo, e sim no grafo transposto desse, onde as arestas estão com orientação inversa, e vamos fazer isso a partir do vértice B, nesse exemplo, que é o último vértice que foi finalizado, em ordem decrescente dos tempos de término de visitação. Então, o vértice B vai ser o primeiro, e agora o DFS é nesse grafo, que está com as arestas, perceba, invertidas das arestas do grafo original. Então, aqui, por exemplo, temos a aresta BC e BF, e aqui temos arestas CB e FB. Então, DFS a partir de B, nós vamos visitar o vértice B, em seguida vamos passar pela aresta BA, que é uma aresta transposta da aresta AB que havia no grafo anterior. Depois de A, vamos para E, e não conseguimos mais ir para lugar nenhum. Então, os vértices visitados foram B, A, E, e eu não consigo mais atingir ninguém. Então, terminei uma árvore da floresta de percurso em profundidade no grafo GT. Para onde eu vou agora? Se eu estivesse só fazendo um DFS arbitrário em GT, eu poderia ir para qualquer vértice. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou para o próximo vértice por tempo de término. O tempo de término de B foi 16. Dos demais vértices C, D, F, G e H, o que tem tempo de término maior é o C, que é o tempo 10. Então, por isso eu vou para o vértice C, dele eu consigo sair para D, mas não consigo ir a partir de D para lugar nenhum mais. Então, terminei. Agora eu vou para o próximo vértice, conforme o tempo de término. O C tinha terminado em 10. O G é o próximo, que termina em 7. Então, eu vou visitar G. Dele eu consigo sair para F e não consigo ir para lugar nenhum novo. E depois eu vou para H, que é o próximo que tem tempo de término. Então, com isso, eu encontro 4 árvores nesse grafo, né, no percurso de profundidade do grafo GT, que são BAE, CD, GF e H. E aí eu devolvo essas 4 árvores da floresta de busca em profundidade do grafo. Muito bem. Bom, qual que é a ideia por trás desse algoritmo, né?
como é que ele foi bolado, né? Então, uma coisa que se faz muito em grafo para se resolver diversos tipos de problemas, e principalmente quando o problema consiste de você operar no grafo iteradamente, é achar formas de você reduzir o tamanho do grafo, fazer o que a gente chama colapsação de subgrafos, ou contração de subgrafos. Então, note o seguinte, se eu defino o conceito de grafo componente como sendo o grafo das componentes fortemente conexas do grafo original G através da contração de suas componentes fortemente conexas, esse trio ABE se tornará um vértice no grafo novo, no grafo GCFC. BC se tornará um vértice, FG um vértice e H um vértice. E com isso, as arestas que permanecem, feitas as contrações desses subgrafos, são as arestas BC, que vai ligar o vértice ABE, aquilo ali vai virar um vértice, vai ligar o vértice ABE com o vértice CD, vai ligar o vértice ABE com o vértice FG, vai ligar o vértice CD com os vértices FG e H, e vai ligar o vértice FG com o vértice H. Então, esse é o grafo resultante. Cada componente conexa, fortemente conexa do grafo original se torna um vértice do grafo componente do grafo G. Veja, esse grafo é acíclico. Por quê? Por que esse grafo é acíclico? Bom, se ele tivesse um ciclo, por exemplo, digamos que o primeiro triângulo fosse um ciclo, ABC, desculpa, ali deveria ser ABE, né? Isso aqui está errado. Isso aqui é ABE. Então, se os vértices ABE, CD e FG formassem um ciclo, digamos, por exemplo, que a aresta FG até ABE tivesse o sentido inverso. Eu teria conseguido ir de qualquer vértice da componente contraída em ABE para qualquer vértice de CD e para qualquer vértice de FG, simplesmente percorrendo esse circuito. Com isso, eles seriam um mesmo componente fortemente conexo e seriam contraídos num vértice só, e nesse caso eu teria esses três formando só um vértice e o H sozinho na outra. Mas então veja, em que ordem nós fazemos a visita dos vértices desse grafo componente? Então veja, na aplicação do algoritmo que nós acabamos de ver, a primeira componente que foi visitada foi aquela que começou pelo vértice B. Todos os vértices A e E dessa componente foram visitados. Depois nós fomos para o vértice C da componente CD. Depois fomos para o vértice, não me lembro se foi F ou G, da componente FG. E por fim, o vértice H, que era o único vértice da componente H. E nessa ordem, se você observar, seguindo a orientação das arestas, o vértice 1 tem aresta para o vértice 2 e para o vértice 3. O vértice 2 tem aresta para o vértice 3 e 3 tem aresta para o vértice 4. Então, a sequência, eu vou indicar aqui por 1, 2, 3, 4, correspondente a eles, é uma sequência que me dá precisamente a ordenação topológica das componentes fortemente conexas do grafo G, ou equivalentemente dos vértices do grafo componente de G, que é esse grafo aqui. Então, o que nós temos, resumindo esse slide aí, né? A contração dos vértices de cada componente fortemente conexo de G me dá um grafo componente que é acíclico, e essas componentes foram visitadas pelo último DFS feito no grafo transposto de G, na ordem da ordenação topológica do grafo de componentes. Muito bem, para que nós possamos concluir então a corretude desse algoritmo, nós vamos precisar de alguns resultados, e bom, eles estão demonstrados todos no Corman, e as provas são bem curtinhas. Eu não vou reproduzi-las aqui, mas vamos ver o que dizem os seus enunciados. Então, suponha que você tem componentes fortemente conexas do grafo G, vamos escolher duas, C e C'. Suponha que nós peguemos dois vértices U e V de C e dois vértices U' e V' de C'. Então, isso aí
basicamente é o seguinte, né? Suponha que você tem uma aresta que liga o vértice U de C ao vértice U' de C', e suponha que você tem um outro vértice V em C e um vértice V' em C'. O que o lema está dizendo é o seguinte: não pode existir uma aresta de retorno como essa. Essa aresta não pode existir porque nós sabemos que, já que U' e V' são vértices de C', existem caminhos tanto de U' para V', assim dirigidos, quanto também de V' para U'. E da mesma forma existe caminho de V para U, como também de U para V, porque os dois fazem parte de um componente fortemente conexo. Então, se existisse essa aresta, nós deveríamos poder caminhar tanto de U para U', quanto de U' para U. Como é que seria o caminho de U' para U? Seria U', V', V', V, V, U, e aí todos estariam no mesmo componente conexo, então C e C' não seriam componentes conexos distintos. Então, por isso, essa aresta não pode existir. Então, se tem uma aresta que vai de um componente conexo para o outro, não pode ter nenhuma outra aresta que vem de nenhum vértice daquele outro componente conexo para o primeiro. Tá? No fundo, o que esse lema mostra é que o grafo de componentes de G é um grafo acíclico, que é aquela afirmação que nós fizemos no slide anterior. Então, agora, vamos usar esse lema para provar que, de fato, o algoritmo de determinação dos componentes funciona. Bom, nós vamos usar dois conceitos referentes a conjuntos de vértices. Então, eu quero que vocês pensem em D e F como sendo aqueles valores que são preenchidos quando eu faço o DFS no grafo G, e D significa é o momento que eu visito pela primeira vez um dado vértice, e F é o momento que eu finalizo aquele vértice. Então, portanto, DU e FU estão definidos para todo o vértice U do grafo. Muito bem, eu vou olhar para um subconjunto de vértices do grafo G, um subconjunto U, e para esse subconjunto eu quero considerar, denotado por D de U, o primeiro momento que eu chego nesse conjunto de vértices, em algum vértice desse conjunto. Então, na hora que eu visito algum vértice de U, pela primeira vez, esse é o valor que eu estou armazenando em D de U. E F de U é o momento que eu saio de lá, ou seja, é quando eu finalizo o último dos vértices daquele conjunto U. Então, essa notação nos ajuda a simplificar o enunciado do seguinte lema: se C e C' são dois componentes fortemente conexos do grafo G, suponha que existe uma aresta de U para V no grafo G original, de modo que o vértice U está em C e o vértice V está em C'. Então, o tempo de finalização do componente C tem que ser maior do que o tempo de finalização de C'. Vamos entender por que isso aí. Eu vou resumir a prova para vocês. Então, veja, eu tenho aqui um componente C, aqui dentro um vértice U, um componente C' e aqui dentro um vértice V. Se existe uma aresta que vai do vértice U até o vértice V, vamos analisar o caso em que eu primeiro chego na visitação de algum vértice de C. Bom, se eu chegar na visitação de algum vértice de C, como eu estou fazendo o percurso em profundidade, eu vou passar por todos os vértices que são acessíveis a partir de U, a partir daquele vértice de C. Bom, todos os vértices de C são atingíveis a partir de qualquer vértice de C, porque C é um componente conexo. Em algum momento eu chego em U. Antes de finalizar U, eu tenho que visitar todos aqueles que são atingíveis a partir de U. Então, em particular, eu vou passar dali para o vértice V, que está no componente C'. Como eu não tenho, pelo lema anterior, nenhum caminho, nenhuma aresta que me leva de C' de volta para C, quando eu retornar de C' para C, eu tenho que retornar justamente ao finalizar algum vértice do componente C', voltando
pela sequência recursiva até o vértice V, se foi por ali que eu entrei a partir de U, e depois, com isso, eu finalizei todos os vértices de C'. E agora eu volto para a componente C e começo a finalizar os vértices de C. Então, o momento de finalização dos vértices de C é posterior ao momento de finalização de todos os vértices de C'. Então, em particular, o tempo máximo de finalização de C é superior ao tempo máximo de finalização de C'. Então, esse lema nos diz que eu não tenho como finalizar nenhum vértice de C' posterior à finalização do último vértice de C. Ah, sim, obrigado. Faltou essa parte da prova. Suponha que eu tivesse atingido, antes de qualquer vértice de C, algum vértice de C'. C' inteiro seria processado. Pelo lema anterior, eu não tenho nenhuma aresta de C' para C, porque eu tenho uma aresta de U para V, portanto, de C para C'. Então, eu terei que terminar todos os vértices de C' antes de começar os vértices de C. Então, o tempo de término do último vértice de C' ocorre antes, portanto, é menor do que o tempo de término máximo dos vértices de C. Essas são as duas partes da prova. Muito bem, então, como corolário disso, vem basicamente uma versão transposta desse lema. Se C e C' são componentes fortemente conexas do grafo G, e se existe uma aresta de U para V no grafo transposto, onde U está em C e V está em C', então o tempo de término de C é menor do que o tempo de término de C', e é imediato a partir do lema anterior. E por fim, esse teorema então que diz que o algoritmo que nós tínhamos descrito antes, ele de fato determina corretamente os componentes fortemente conexos de G. A indução aqui pode ser feita no número de componentes conexos. Tem uma demonstração interessante feita no livro do Corman, mas tem mais de uma forma de você provar esse teorema. Então, eu vou deixar como exercício para vocês. Prove o teorema e já vou indicar que você faça a demonstração por indução. Tem mais de uma maneira de fazer. Eu sugiro que você procure fazer o exercício e compare com a solução dos seus colegas. É mais um exercício de indução. Como a gente não teve necessidade direta de fazer nenhuma demonstração por indução nessa prova, e tem uma terceira prova vindo, onde a indução também continua sendo parte integrante da matéria, quanto mais exercício de indução você fizer, melhor, para você não começar a se esquecer. Então, com isso a gente termina essa aplicação do algoritmo de percurso em profundidade, que é para a descoberta das componentes fortemente conexas de um grafo. O Peterson tem dado as aulas de exercício, nas quais ele está tratando dos tópicos que a gente tem visto aqui. Então, ele me disse que na aula de exercícios da quinta-feira passada, ele já falou sobre a aplicação de percurso em largura e percurso em profundidade. Eu vou informá-lo que o tema de hoje, então, foi esse, de percurso para determinação de componente fortemente conexa. E tem atendimento dele hoje. Para quem não esteve na última aula, ele pode repetir a aula de exercício da quinta-feira hoje. Eu lembro que é agora às 12 horas.